Joga o PG que tem que baixar. Joga pra lá dentro. Oi? Na mesa do jogo está ela uma boquinha assim. Aí eu lembro dele. O quê? Sem presídio. Boa noite, igreja. Graça e paz. Espero que você esteja bem. Se você não está, que você fique ao fim dessa noite. Que o Senhor tem muito a falar conosco essa noite, amém? Se você pudesse, coloque de pé. Nós vamos começar o nosso culto. Antes nós queremos fazer uma oração de consagração desse tempo ao Senhor. Pedir que o Senhor se manifeste em nosso meio. Que essa noite Ele nos ensine ainda mais sobre a Sua palavra e que a gente louve e adore Ele juntos, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Nós louvamos ao Senhor pela graça de estarmos aqui, Pai, como família, reunidos como igreja, Papai, para podermos Te adorar, Jesus. O Senhor é o centro dessa noite, o Senhor é o centro desse culto, e nós queremos consagrar tudo a Ti, Papai. Desde esse boa noite até o último amém, nós entregamos tudo ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em cada detalhe desse culto, Papai. E que a nossa adoração, Papai, suba como um incenso suave ao Senhor, Pai. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores essa noite, Papai, Te adorando em espírito e em verdade. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração, entregamos ao Senhor as nossas angústias, as nossas dores, as nossas preocupações. Pedimos que o Senhor nos toque essa noite, Papai. Que o Senhor acalme cada coração aflito. Que o Senhor toque cada vida que chegou aqui ansiosa, com medo. Que o Teu Espírito Santo, desde já, acalme, meu Deus, cada coração, cada vida. E que essa noite seja uma noite gloriosa, Papai, na Sua presença, juntos, como família, Senhor Deus. É isso que nós Te pedimos e consagramos esse tempo, esse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, depois nós vamos seguindo com alguns avisos.
Boa noite, igreja, graça e paz. Primeira canção, uma canção alegre, festiva. Nós vamos falar sobre a graça do Senhor, a maravilhosa graça que está sobre nós. Você crê? Amém. A escuridão
Marco, né, que é o pastor aqui dessa casa, não está presente hoje, pois ele pegou alguns dias de férias, foi descansar, descanso também é do Senhor, isso é bom. Ore por ele, ore pela sua família. Também, breve aviso sobre a programação aqui da igreja do Manisec. Essa semana manterá a programação normal, como tem sido as últimas semanas. E um aviso para a primeira igreja é que todo primeiro domingo do mês, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós fazemos um momento de ajuntamento de alimentos para entrega de cestas básicas. Nós temos isso como prática na nossa igreja. E esse domingo é domingo que vem. Então, se você puder contribuir, traga 1 quilo de alimento não perecível para nos ajudar a formar as cestas básicas e ajudar as famílias que precisam. Se você puder, abra sua Bíblia em Efésios 4. Nós vamos fazer a leitura que vai também nos conduzir na palavra de hoje. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Aqui eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. O texto diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o que está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Chegou? Amém. Chegou? Esse texto vai nos conduzir na mensagem dessa noite que o pastor João irá ministrar. E seguindo aqui, nós vamos continuar com o louvor. E neste segundo louvor, ou primeiro neste momento, nós vamos ter o nosso tempo de dízimos e ofertas. Então, se os irmãos quiserem contribuir, podem trazer aqui. Também vai ter as chaves Pix, a chave Pix no telão. Fiquem à vontade. Eu queria chamar o pastor Antônio para orar pelos dízimos e as ofertas. E depois nós seguimos com o louvor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos esse momento, ó Pai, de poder ofertar a Ti, ó Senhor, reconhecendo a grandeza do Teu nome, Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, que trabalha, no seu trabalho. O Senhor abençoe as empresas, ó Pai, de cada um aqui representado. Abençoa os chefes, ó Pai, que nestes lugares haja paz do Senhor, haja prosperidade do Senhor. Ó Pai, nós como igreja, tanto aqui na Manisec, quanto lá a primeira igreja, ó Pai, possamos usar todos esses recursos para a Tua glória e Tua honra. O Senhor nos guia, ó Pai, sabedoria, ó Pai, para usarmos todos os recursos em função daquilo que é o Teu plano, Pai, o Teu propósito, ali e aqui, Pai, para a igreja. Abençoa, Pai, o salário, Pai, de cada um. Ó Deus, porque tudo provém do Senhor, todas as coisas são Tuas, ó Pai, nós devolvemos ao Senhor, ó Pai, não só o dízimos e as ofertas, mas queremos dar tudo de nós a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor é o dono de todas as coisas, ó Pai. Nós Te agradecemos, que cada um possa ofertar, Pai, entender essa questão do dízimo, Pai, não como algo obrigatório, Pai, mas algo que fazemos em consideração pela graça do Senhor sobre nós, Pai. Que o Senhor derramou, ó Pai, porque nós entendemos que nós somos mordomos das coisas, ó Pai, não dono das coisas, ó Deus. Nos ajuda o Teu povo em tudo isso, e para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai.
pé, igreja. Vamos continuar esse tempo de louvor e adoração com música. E essa próxima canção é uma parte da Bíblia que nós vamos cantar. O Salmo 23, que diz que nosso Senhor está sempre conosco, como foi lido aqui, né? Ele habita em nós. Não importa onde você esteja, no momento da sua vida, no mais alto monte, no mais baixo vale, no mais profundo vale, Ele estará conosco. Amém? Você crê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu encontre pelo meio das tempestades da vida, não vou cair, pois perto tu estás. Eu não temerei mal, pois o meu Deus comigo está.
E ajuda-nos, Pai, naqueles momentos difíceis a lembrarmos que o Senhor está conosco e nós te exaltaremos. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Exaltado no Queremos construir as nossas vidas, Senhor, em Ti. Dependemos de Ti, Senhor, em tudo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu.
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Meus olhos, Senhor, mostra
Mostra-nos quem tu és. Estamos cheios de ti, Senhor, cheios do teu amor, cheios, Senhor, do teu querer em nós, ó Pai, para que nós possamos realmente mudar este mundo, ó Pai, através das nossas ações e reações. Tantas vezes isso é muito difícil para nós. Muitas vezes o orgulho, muitas vezes a insegurança, talvez financeira, a insegurança pessoal, ó Pai, nos seguram, nos impedem, ó Pai, de trazer uma transformação. Ó Deus, nos esquecemos que o teu amor, ó Pai, nos transforma, não as nossas performances, não aquilo que nós sabemos fazer, ó Pai, mas aquilo que tu fazes através de nós. Em nome de Jesus, fala conosco, através da palavra, agora, Pai. Fala, Senhor, aquilo que a tua igreja necessita ouvir nesta noite. O Senhor tem uma palavra específica para cada um, ó Pai, para que exista um direcionamento geral, Pai, que o Senhor traz através do pregador, através do Senhor João, ó Pai, que nós possamos estar preparados para receber essa palavra com semente, que vão cair no coração de cada um aqui, ó Pai, no meu coração, que vão germinar, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Está feliz de estar aqui? Amém. Deus é bom. Queria chamar as crianças aqui, o pastor João também. Venham aqui para orar com vocês. Para ficarem nas suas salas. Amém. Se você puder, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelas crianças também, pela vida do pastor John. Senhor, meu Deus, obrigado mais uma vez por essas crianças. Obrigado por cada família aqui representada através delas. Pedimos que o Senhor os abençoe elas, Pai. Que essa noite elas possam atentamente, Pai, aprenderem mais do Senhor. Que elas saiam transformadas pela Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor também abençoe as famílias, abençoe aqueles que cuidam deles, Pai. Continue os capacitando, os instruindo e os sustentando, Pai, para direcionar e guiar cada um deles nos seus caminhos, Pai. Peço que o Senhor os acalme, que seja uma noite de muito aprendizado deles da Tua palavra, Pai. Também te peço pela vida do pastor John, que o Senhor derrame toda a sua graça e poder sobre a vida dele, que a Tua palavra, Pai, realmente seja como uma flecha nos nossos corações, nos transformando essa noite, papai. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor o abençoe, cuide dele, guarde ele. Que o Senhor continue derramando sobre ele toda a Tua palavra e a Tua vontade, Senhor Deus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem ir para as salas. Deus abençoe. Eles estão saindo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3. Mas antes de nós lermos esse texto, alguém lembra de uma era um slogan, parece, mas não é? Esses tem que ser os mais velhos, né? Denorex. Era um shampoo anti-caspa, parecia remédio, mas ele te garantia que era shampoo. Parece, mas não é. E nós estamos vivendo um mundo hoje que está mais para parece porque é mesmo. É isso aí, não tem jeito mais, né? Eu não sei se você
preste bastante atenção em certas coisas, mas, por exemplo, mês de outubro é um mês muito interessante. Para começo de conversa, só gente boa nasceu em outubro. O pessoal da minha igreja está rindo, a primeira está rindo, porque eu nasci em outubro, eu e a Renata. Mas fora a brincadeira, outubro é um mês que acontece bastante coisas pesadas. De 2 em 2 anos nós temos eleições. E nós precisamos nos ligar. E provavelmente ano que vem nós vamos enfrentar a maior eleição de luz contra as trevas. Não vai ser só política, não. Vai ser luz e trevas. A coisa vai ser, eu não sou fatalista, não sou profeta do caos, mas a coisa vai ser, e a igreja vai precisar se posicionar. A cada 2 anos, outubro é um mês pesado para isso, politicamente falando. Mas uma coisa que acontece em 3 dias de outubro, bem no fim o último dia de outubro, na verdade, os primeiros 2 dias de novembro, que muita gente só lembra que um desses dias é feriado. Fora isso, não atina talvez ao que acontece nesses 3 dias. Dia 31, para o crente, é o dia da reforma, tá certo? E inclusive as crianças hoje elas vão receber aula sobre isso. As 5 solas, né? Sola do latim, somente, é a fé, é Deus, a palavra e tal. Mas o que acontece no dia 31? Só para você ter uma ideia, todos os últimos dias 31, eles já começam com o pré-ensaio. A versão de São Paulo, da cidade de São Paulo, foi dia 18 agora, de outubro. É dia do orgulho pagão. O que é paganismo? Para resumir, paganismo é tudo que não é cristão. Então pode ir por linhas religiosas, pode ir por linhas esotéricas, linhas. Aí é do gosto do freguês. E já faz alguns anos que eles reúnem em São Paulo, em Porto Alegre, tem uma cidade do norte, mas eu não fui pesquisar direito para tentar lembrar, mas está crescendo esse movimento do dia do orgulho pagão. Para dizer que eu não sou cristão, eu não sou crente. E então, há muitos movimentos, mas o que é mais pesado no dia 31, e a versão light disso se chama Halloween. E não, Halloween não é uma festa inocente. Halloween é lá da terra dos meus pais, né? Da América do Norte, mas ela tem uma ligação com Europa quando era pagã, os celtas, os druidas, né, que eram os sacerdotes da época, e na verdade acaba sendo um resgate. Como é que aconteceu esse resgate? A bruxaria nunca parou, ela sempre existiu. Qual é a bruxaria moderna hoje? Chama Wicca, W-I-C-C-A, Wicca. E essa bruxaria está forte. É só você dar uma pesquisa. Mas não dá pesquisada não, porque você vai entrar nos sites que eu entrei em alguns assim, que assim, tinha que parar, orar, até jejuar, porque o trem é bravo. Mas eles observam 8 sábados a Wicca, que isso vem da bruxaria antiga. E 2 desses são 2 festas principais. Uma festa é quando entra o inverno, porque está tudo morrendo, e a outra festa é quando entra primavera já para o verão, porque tudo está renascendo. Tá? Então essas 2 festas são as principais. A festa do dia 31, ela se chama Samhain. E na verdade, todos os elementos do Halloween estão ligados a essa festa Samhain. Então, se você deixou seu filho participar do Halloween esse ano, tá bom, já aconteceu. Então pede perdão e promete para Deus que ano que vem você não deixa não. Porque o negócio é diabólico.
Porque só os elementos que eles usam na festa não tem nada de inocente. Caveira, bruxa, qual é a versão para televisão disso? É os mortos-vivos. Tem várias séries com mortos-vivos. Isso é tudo para a gente acostumar. Só que o dia 1, aí já entra no calendário católico, na verdade, nós não estamos aqui para malhar os católicos, não, Deus sabe, meu coração não é para isso. Mas o que acabou acontecendo com os 2 dias subsequentes, dia 1 e dia 2? Dia 1 qual que é? Dia 2 a gente sabe que é finados. O que é finados? É dia dos mortos. Qual que é o dia 1? É dia de todos os santos. Mas quando você vai no frigir dos ovos, é tudo adoração a gente morta. Os santos já morreram e os defuntos são defuntos, já morreram. E o que acontece ali? É muita vela é acesa, do México para baixo principalmente, toda a América Latina e o Brasil está nisso. Muitas velas são acesas ou para o santo ou para o morto. E nesse processo vai se criando, isso não é da minha cabeça, vai se criando ações demoníacas perversas na nação, ou nas nações que estão praticando isso. Você ir no dia 2 lá, no túmulo de um parente seu, não estou condenando isso. Estou condenando no sentido de que quando nós vamos lá para um propósito, porque nós cremos, porque você crê que aquele falecido teu pode ir lá, de repente, fazer coisas para você, né, no mundo espiritual. A Bíblia diz que não. Então acaba sendo 3 dias pesados. E eu refletindo sobre isso, eu pensei, poxa Deus, o que a gente faz? Aí eu lembrei esse texto aqui de 2 Timóteo, e aí você vai falar assim, nossa, pastor, você né, das férias a gente fez bem legal, né? Fim de semana passado tinha tirado uns dias também. Não, calma, que nós vamos chegar lá no positivo. Mas olha aqui comigo, os primeiros 5 versos de 2 Timóteo capítulo 3. Ele diz assim, eu estou lendo aí, e ele começa assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então para aí um minutinho. Tempos, na verdade uma tradução melhor seria, virá uma temporada terrível. Quem assiste série sabe o que é uma temporada, né? Tá? Temporada 1, temporada 2, né? Então, temporada, vai surgir uma temporada terrível. A palavra grega aqui, ela é pesadíssima, é dolorosa, penosa, grave, pesada, opressiva. Eu só aguentei escrever essas 5 palavras, porque tinha mais. Aí eu falei, chega, né? Já deu para entender? Não vai ser fácil, não. Mas, e aí ele continua, né? Sem essas pessoas, elas vão se tornar o quê? Homens, eles vão se tornar egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, ou uma lista terrível que é essa. Mas você sabe que se você é assinante de algum, seja site de notícias, as notícias estão falando de pessoas assim. A federação, acho que foi paulista, ela teve que suspender a entrada dos pais em jogos oficiais de crianças, acho que de 10, 11, 12. O problema não eram os meninos jogando, o problema eram os pais. O xingamento, os pais falavam cada absurdo para o filho, assim, denigrindo, com raiva,
Aí a federação achou melhor, vamos fazer os jogos, mas sem os pais. Não dá para os pais entrarem. Não deveria ser assim, concorda? E aí no 5 ele fala, tendo aparência de piedade, mas negam o seu poder. E afastem-se desses também. Porque essa lista, ela é terrível, mas quando chega no verso 5, na verdade está falando de religião. E isso que é o triste, porque nesse contexto feio, tem a possibilidade da religião ser feia. Como assim a religião ser feia? Olha o que ele diz na linguagem de hoje, ele fala assim, ó, eles vão parecer seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Então fica longe dessa gente. É gente que fala que é crente, mas as suas ações negam todas as suas palavras. É uma situação terrível. Mas, se você está um pouco antenado, você já percebeu que tem, em muitos casos, está acontecendo isso. Gente que se diz crente, gente que até pastores, mas daqui a pouco estão pisando na bola, estão fazendo coisa feia ou estão falando, né, heresias até. Então realmente os tempos estão complicados. E eu falei, poxa Deus, então o que nós precisamos entender nessa noite para nós podermos realmente fazer uma diferença nesse mundo? E realmente, seguindo o título de um livro, é um mundo tenebroso mesmo. O que a gente faz? E essa semana, orando e procurando, lógico, respaldo bíblico, Deus me levou para Apocalipse, capítulo 12. Então, pode ler tranquilo, porque você fala assim, nossa, ele vai vir com mais um texto, né? Não, esse aqui é coisa boa. Apocalipse, capítulo 12, do verso de 1 a 12, é uma das visões. Depois ele tem uma segunda visão ali. Vamos ler, eu acho mais fácil a gente poder ler isso aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente poder, finzinho da Bíblia, né? O que diz esses versos? Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e com a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-os na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho no nascimento, e que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1270 dias. Houve então uma guerra no céu. Agora, para um minuto, você imagina João vendo tudo isso? Ele está tentando descrever o melhor possível o que ele está vendo. Eu creio que ele não está vendo tudo no natural, com certeza, ele está vendo as coisas como elas rolam no mundo espiritual. Mas um resumo para você, antes que você desista aqui de mim, o que é o resumão desses versos que eu estou lendo? É uma visão do nascimento de Jesus, é a história do Natal. Ainda bem que chega dezembro a gente conta a história do Natal diferente, né? Essa mulher representa Maria, ela estava dando à luz. Quem é o dragão? O dragão é o diabo. Como é que o diabo tentou matar a criança? Ele levou Herodes a fazer o quê? Toda criança abaixo de 2 anos morre. Porque pela conta aqui,
Mais de 2 o neném não tem. Então vou pegar todos os meninos até 2 anos. É mais ou menos a mesma ação do diabo com o Faraó. Quando ele mandou matar os meninos lá também. É o mesmo dragão. É o diabo. Só que, a partir do verso 7, está dizendo que tem uma guerra nos céus. Miguel, né, o arcanjo, vai lutar contra esse dragão. E o dragão, diz o verso 7, e os seus anjos revidam. Verso 8 diz, mas esses não foram suficientemente fortes. Esses quem? O dragão e os seus, eles não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Fora de onde? Do céu. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aí tem que ir lá para Isaías 14, Ezequiel, que fala de quando o diabo foi lançado para fora. Ele está vendo um negócio que cronologicamente, fala, peraí, o diabo não foi lançado antes de Jesus nascer? Não, no nosso cronos, na nossa tempo, sim. Mas ele está vendo um negócio que não está preso esse tempo. Eu sei, é um negócio, só entendo uma coisa. Deus tem um plano e esse plano vai se cumprir. E ele cumpriu isso em várias formas, e onde que realmente marcou tudo, inclusive marcou a contagem dos anos nossos, porque nós estamos em 2025 depois de Cristo. E você vê que eles estão tentando mudar isso também, não é mais ACDC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Você vê como é que a luta para tirar qualquer coisa que tem a ver com Cristo, a gente precisa acordar para isso. Mas como nós vamos acordar para isso? Bom, a primeira coisa, que é isso que eu quero nessa noite, realmente, que é o que Deus colocou no meu coração, foi o quê? Nós precisamos entender que Cristo e a plano de Deus está de pé. Então não importa o que vier a acontecer, não importa o caos que se possa reinar, não importa o resultado das eleições de 2026, no ano que vem. Deus continua Deus. E Ele continua o seu Deus. E Ele continua aquele que trouxe o Filho, Jesus, que subiu numa cruz, que morreu, que ressuscitou o terceiro dia e venceu a morte, venceu o pecado e traz a salvação para você. Então, quando chegar a sua vez de sair dessa terra, você pode ir em paz, porque você sabe para onde você vai, porque o próprio Espírito Santo testificou que o Espírito Santo é filho de Deus. Então você não tem que temer a morte, porque ela já foi vencida. E o diabo está querendo trazer. Então é uma coisa bem pitoresca aqui, sim, com certeza, mulher, um dragão, tal, mas é uma forma de dizer, existe sim uma batalha espiritual. Então por que celebra os mortos? Porque o diabo sabe que tudo que ele conseguir fazer de desviar o foco, ele está no lucro. Então tem muito crente, eu já conversei com vários pais, e eles não conseguem ver nenhum problema de deixar o filho ir no Halloween. Mas é problema. Espiritualmente é problema. E nós precisamos então começar a entender isso como igreja. Só que quando chega aqui no verso 10, descreve, né? Olha o que diz o verso 10 aí. Ele ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Quem que é o seu Cristo? É Jesus. Deus Pai está dizendo, a vitória está concretizada por quê? Porque lá em cima
Pô, ele nasceu, foi levado para o céu. Não, quando Jesus foi levado para o céu, depois que ele morreu e ressuscitou, ele não voltou para o céu, ele não está lá? Está vendo? João não está vendo uma visão cronológica como nós narramos. Por exemplo, agora em dezembro vai fazer a festa de Natal, aí entra primeiro, quem que vem primeiro, os reis magos ou os pastores? Você lembra? Na nossa narrativa tem um primeiro e outro vem segundo, não é? Mas João está vendo vamos dizer assim, ele está vendo uma coisa que não é preso à cronologia, é um resumão. Então realmente o diabo foi posto para fora. Mas isso para mim e para você tem que significar que realmente concretizou a vitória. Só que ele veio parar onde? Ele veio parar aqui? Aqui não, aqui é a igreja, né? Tem um lugar santo, né? Ele veio parar aqui na terra. E quem que ele mais quer azucrinar? Agora vamos teste, faz o dedo assim e fala assim, porque eu sou crente, faz, é mesmo não, porque você fazendo ou não, ele vai vir, ele vai vir. Olha aqui que diz no verso 12, olha aqui, ele diz, celebrem-no os céus, os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria. Você está conseguindo enxergar essa fúria do diabo? Eu estou. Qual é a fúria do diabo? É visto em situações como nas universidades, tendo banheiro não é mais só para homem e mulher. Então o cara se sente mulher, ele pode ir no banheiro das mulheres, mas ele é homem. E vice-versa. Geralmente vice-versa não funciona. É só um exemplozinho da bagunça, que na verdade está debaixo dessa cheia de fúria do dragão, do diabo. Porque ele está querendo detonar tudo que é santo, tudo que é valoroso. E o que é mais santo e mais valoroso do que as coisas que o crente crê, do que nós cremos pela Bíblia? Não tem. Então o maior alvo que ele vai vir, contudo, é em cima do que nós cremos, pregamos e achamos que é valoroso. Quem acha que a família é de grande valor? Levanta a mão. Amém? Pode levantar a mão, mesmo que você veio até com o ranço da sua família hoje, para você ligar, não tem problema. Mas eu estou falando do valor, eu não estou falando do que você está hoje. Todo mundo tem que levantar a mão. Quem valoriza o casamento? Você pode ter vindo, né? Hoje à noite você vai dormir no precipício. Sabe como é o precipício? Você dorme assim no canto da cama, e se você abre o olho, você vê o chão. Só os casados me entendem. Graças a Deus faz anos que eu não durmo no precipício. Mas já dormi. Bravo, se me desse um prego, eu mordia em dois. E não quebrava os dentes. Mas eu também teve noite que ela estava brava. Mas graças a Deus ninguém matou ninguém. E em janeiro agora a gente faz 39 anos de casado. Porque Deus sabe o que Ele faz, Ele sabe das benécias, das bênçãos do casamento, mas Ele sabe os perrengues do casamento, Ele já preveu tudo isso. Então Ele sabe nos lidar, nos levar, porque Ele sabe o que é a âncora e o refúgio e o castelo forte, que é um bom casamento, ou até um casamento meio medíocre, mas se permanecer casado, a bênção de Deus permanece lá. Amém? Mas entre esse verso 10 e o verso 12, tem o verso 11. O que diz o verso 11? Ele está dizendo que eles o venceram. E quem que é o eles aí? É nós, é a igreja. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, diz a NVI. Eu peguei uma outra tradução, que eu achei interessante, a Bíblia, ela fala assim: eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram suas vidas, mas as entregaram a Ele, a Jesus. São duas coisas aqui. Primeiro é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. E é interessante que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus é constante, é imutável e é um fato consumado. Você não tem que fazer mais nada. Ele já fez tudo que ele podia fazer. Porque produziu a salvação, produziu todo o desencadear que a teologia demorou para entender. É santificação, justificação, adoção, todas as palavras lá da teologia. Ele te pôs para dentro da família de Deus. É tudo o pacote, é graças ao sangue do Cordeiro. E ele não vê raça, não vê cor, não vê pessoa, não vê o jeito que você chegou. Só, ele não tem um critério que ele só aceita o cheirosinho. Não, você pode vir fedendo do jeito que você tiver. Você pode vir ter feito o que você fez. O sangue de Jesus tem poder para ser aplicado sobre a tua vida e te tornar uma nova criatura. Amém? Essa é a constante. Só que eu sempre achei interessante porque que Deus arriscou em dizer que a vitória depende de duas coisas: de uma coisa forte, uma coisa certa, uma coisa que não muda, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Mas ele arriscou, na minha humilde e talvez ignorante opinião, porque talvez eu não consiga ver todo o desdobramento disso, mas eu sempre achei, poxa Deus, que risco o Senhor fez de colocar no pacote que o meu testemunho, a jeito que eu vivo a minha fé, o jeito que eu vivo por Ti, Jesus, isso traz derrota do dragão, do diabo, do inferno. Por que Deus decide fazer uma loucura dessa? Porque Deus, ele sempre está disposto, se você quiser pensar como eu estou falando, de arriscar, em confiar na sua criação. Principalmente o top da sua criação. E quem que é o top da criação? Faz o dedinho novamente. Você, eu sou homem, as mulheres, eu sou mulher, e Deus nos criou, e Deus nos ama, e Deus olha para nós, Ele olha diferente para nós do que Ele olha para os animais. A minha herança é uma caramelo, assim, ó, fiapo de manga. Coitada, é tão feia que é até bonita. E ela, assim, ela é um barato. Aí juntou o que eu tinha, já. E ela, esses dias atrás, eu achei que ela ia morrer. Teve uma infecção grave. Nós estamos, acho que no 21º ou 22º dia de antibiótico, de 28 dias. Hoje ela está normal. Inclusive ela está suprinando de novo o macho. Ela é fêmea, ela já está suprinando o macho. Então eu falei, já recuperou. E eu pensei muito nisso. Por quê? Que se a minha cachorra, agora a minha herança, porque na verdade era minha, do meu pai, né? Graças ao meu irmão, né? Mas vamos deixar os santos de lado, né? Por que eu não sentiria a morte dela? Como, por exemplo, eu senti a morte do meu pai, ou da minha mãe.
E você vê como é que as inversões de valores estão sendo tanto que muitos casais estão dizendo: não, eu não vou ter filhos, porque os meus filhos têm 4 patas. Como disse um pastor lá de Belo Horizonte, Jeremias Pereira, falou assim: pega o seu cachorrinho, põe na frente e fala para ele, fala assim: mamãe. E se ele falar mamãe, você adota ele como filho mesmo. Mas a maioria, quase 100%, ele né, 99,999% ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para você e vai dizer assim: ele não vai conseguir falar mamãe. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu não sou contra animais, eu acho que tem que cuidar bem, tem que quiser lá. Eu orei por ela, mas como uma criação de Deus, Deus criou essa cachorra. E a minha oração principal foi: Deus, não deixa ela sofrer. Eu não sei o que vai virar tudo isso, mas não deixa sofrer, só isso. Agora, essas inversões que foram entrando no nosso inconsciente, consciente que seja, ela vai nos moldando para que nossas vidas, elas começam a refletir, e nós como crentes, nós temos que puramente refletir a palavra de Deus e os valores de Deus. Então, quando as pessoas sabem que nós somos crentes, elas têm que ver os valores do reino, e elas têm que enxergar em nossas ações e reações, esses são os nossos testemunhos. Tempo atrás, eu fui na van e sabe aqueles dias que eles dão a louca neles lá, eles botam um monte de pote de coisa disso, daquilo tudo. É isso, faz promoção, né? E eu não estou aqui fazendo propaganda da van, mas é uma verdade. Né? E a dona Renata pegou lá uns 4 potes. E eu, assim, eu não sou exímio matemático, mas conta simples eu consigo fazer. Eu sabia que a conta tinha que dar tanto. Mas chegou alguém e me distraiu. Ah, pastor, né? E aí eu fui pagando, tá? Uma hora que eu estudo no saco, eu peguei a nota, e eu olhei a nota, e eu falei assim: está errado. Aí eu olhei e falei: ela pegou um jogo de BMG, né? Aí me cobraram ele. Aí eu peguei o M, tirei da sacola, esperei a mesma caixa que me atendeu, em resumo, atender quem já estava passando, depois eu falei: pera aí um pouquinho. Aí eu mostrei para ela, e falei: você não me cobrou esse. E a pessoa que estava me olhando assim: que trouxa, que idiota. Aí a cara dele mudou, porque eu acho que era alguém do Maricé que passou e falou assim: oi, pastor. Aí a cara dele mudou. Eu acho que ele pensou: bom, pastor, né? Não sei o que passou na cabeça dele, mas sei que a fisionomia dele mudou. Mas eu não estava ali por causa disso. Eu estava ali porque eu aprendi um princípio dentro da palavra de Deus, de honestidade. Então eu ia levar um pote para casa, que apesar que o erro foi da caixa, eu não paguei. E se eu tivesse chegado em casa e percebido lá, eu ia pegar o carro na memória e voltar para a loja. Ia levar o pote, levar, e falou assim: ó, eu estou devendo isso aqui. Apesar de que já passou lá em casa, mas eu estou devendo. Agora, quantos de vocês, enquanto eu estou contando isso, vocês estão meio assim: pô, não, também, nossa, pastor, já é demais, né? Não é demais. É esse tipo de testemunho meticuloso que nós temos que viver como crentes. Em como conduzimos os nossos negócios, como conduzimos as nossas vidas, como conduzimos as coisas. Por quê? Porque no fundo, é melhor você levar prejuízo, porque Deus vai te recompensar, do que você dar prejuízo, porque eu não creio que Deus nos abençoa quando nós damos prejuízo. Você está entendendo?
Mas você está entendendo a cabeça do Senhor aqui? Ele falou assim: ó, eu tenho um negócio bacana para vocês, o sangue do Cordeiro, esse é ponta firme. Mas para mim Deus está falando, mas eu quero que você seja tão ponta firme no seu testemunho, como o sangue de Cordeiro é ponta firme. Deu para entender? Eu quero que você seja tão constante, como você sabe da minha palavra. Você pode ficar tranquilo, depois você medita essa semana Deuteronômio 29 e 29. O que diz Deuteronômio 29 e 29? Tudo aquilo que está escondido para você, Deus não vai te cobrar. Mas a partir do momento que Ele te revela, essa é a minha versão do verso, que Ele te revela, Ele vai te cobrar. Então tudo aquilo que Deus já te revelou no andar cristão, de santidade, de justiça, de verdade, de coerência, o que seja, então o seu testemunho tem que andar no nível daquilo que Deus já te revelou, daquilo que você sabe. Eu imaginei que vocês iam ficar com essa cara mesmo. Não desanima não, gente. É bênção, é bênção, é bênção. Volto na família. Por que o mundo, o dragão está querendo destruir tanto casamento? Consequentemente também criação de filhos. Porque não tem lugar mais seguro, lugar melhor para uma formação de uma pessoa do que casamentos sólidos e famílias sólidas. Hoje, quando eu tenho que preencher cadastro, e ainda mais quando eu falo que eu estou casado agora já há 38 anos, eu estou me sentindo um troglodita, né? Já aconteceu mais de uma vez. A mocinha lá, ela para assim, ela até olha na minha cara. Geralmente eles nem olham na tua cara, né? Ela até para olhar na minha cara e fala assim: nossa, quero ver a cara desse cidadão, né? Já umas 4 vezes. Tá vendo? Eu sou bom em matemática. 4 vezes, né? Elas viraram para mim 38 anos com a mesma mulher. Você acredita? Porque não entra na cabeça alguém querer, né? Especialmente gente, pessoal mais novo. Então, por que você quer ficar tanto tempo com uma mulher só? Você tem tanta mulher nesse mundo de Deus. É testemunho. É testemunho. Então, o dragão vem e ele vem com tudo. Quando ele desceu, quando ele foi expulso do céu, e ele vem, onde que foi uma das primeiras vitórias dele, para nós cronologicamente, foi quando ele conseguiu, na lábia, fazer a Eva comer, e aí a lábia da Eva conseguiu convencer o Adão, e os dois comeram do fruto, pecaram, aí começou o grande problema, mas Deus resolveu como? Está falando uma linguagem simbólica, mas nasceu todo domínio e o governo está sobre ele. Aí você vai lá para Isaías, aí a gente vai lá para aqueles textos que a gente lembra do Natal, né? A Virgem conceberá e dará à luz, ele será o príncipe, consolador e tudo mais. É esse, é a mesma, é o mesmo, só que uma linguagem mais, né? Como diz um amigo meu, mais psicodélica, né? Porque Apocalipse é meio psicodélico, né? Mas vocês entenderam, né? Jesus chegou para fazer o quê? Para aplicar o sangue do Cordeiro. Isso é perfeito, é firme, é imutável. Mas Deus, Jesus então vira e fala assim: mas eu também quero que o seu testemunho faça parte dessa situação. E como você vive, o que você fala, o que você pensa, o que você aprova ou deixa de aprovar, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Pensa nisso. Como que eu posso manter um bom testemunho? Preciso ser constante,
preciso ser ativo. O oposto de ativo é passivo, né? Eu preciso pagar um preço. Existe um preço a ser pago. Eu preciso de coerência. Eu preciso ser sal, preciso ser luz. Tem tantas outras coisas. Mas eu fiquei pensando em tudo isso e indo já para o fim. Por que, eu volto nisso, por que Deus não colocou só o sangue? E eu volto a enfatizar, é porque Ele quer a minha e a sua participação ativa. Ele quer que eu e você participem desse processo. Que processo? Derrotar o dragão. Tudo você de repente não entende que vai rolar para frente aqui, lá em Apocalipse, lá em Daniel, todos esses textos que falam do fim dos tempos, não tem problema, você não precisa entender. O que você precisa entender? É basicamente isso aqui. O sangue do Cordeiro foi aplicado sobre você? Foi. Amém. Glória a Deus. Você é salvo. Agora, é o seu testemunho que vai fazer a diferença. É como você se conduz, como você vive a vida cristã. E o que o mundo está mais precisando ver é isso. Está precisando ver pessoas que refletem realmente Cristo Jesus. Que através de conhecer tua vida e ver como você vive, ver como você é em família, ver como você é nas situações mais adversas, elas vão falar assim, ó, por causa de você eu entendo quem é Cristo. Por causa de você, Cristo faz sentido para mim. Isso é testemunho. Então Deus quer realmente que a sua igreja se levante. Como é que nós vamos fazer agora esse último trimestre, que é praticamente outubro já era, né? Nesses últimos bimestres aqui, novembro e dezembro, que passa voando, né? E daqui a pouco nós estamos em Natal, daqui a pouco é Ano Novo e daqui a pouco já passou até o Carnaval, né? As coisas estão andando rápido. Mas como nós vamos ser testemunhas vivas no trabalho, na família, no trabalho, nas escolas, no supermercado, nos lugares que você vai. Porque não adianta você bater no peito e falar, ó, o sangue de cordeiro está aqui, ó, no nome de Jesus, eu sou lavado. Mas você, de repente, da tua boca saem palavras, não são palavras de um que foi lavado no sangue do cordeiro. Como é que você reage em situações quando a pessoa bate no seu carro e é culpa dela? Vai sem querer, meu cunhado tem essa experiência. Pegaram ele por trás. Como é que você desce do carro? Já aconteceu comigo também. E o cara desceu já, o peito estufado assim, sabe quando começa, parece galo, né? Pronto para briga. Assim. Eu quase comecei a fazer igual, porque eu acho que não vai ser bom, né? Acho que ele vai achar que eu estou querendo brigar com ele. Ele falou assim, pô, a última coisa que eu quero é brigar. Graças a Deus o menino dele estava chorando. Aí eu olhei no olho dele, ele achou que eu ia, sei lá, xingar ele e tal. Eu falei, é teu filho. Ele, hã? É teu filho? Vai lá ver teu filho. Isso aqui é material, cara. Isso aqui a gente resolve. Vai lá ver teu filho. Eu acho que ele viu que na calma que eu estava, ele viu o prejuízo que eu estava também, não era para estar tão assim não. Mas o sangue do Cordeiro começa a fazer essas ações. Porque o Espírito Santo e a palavra vai moldando a gente. Eu tinha vontade. Eu pensei assim, pô, será que meu bastão de beisebol está aqui no porta-massa? Será que eu vou poder estrear hoje? A gente desce do salto, a gente vai para a carne. Mas o testemunho nosso tem que nos obrigar a falar, não, volta, toma postura, faça o correto,
tome prejuízo. Fique tranquilo, porque o Pai que vem em secreto está vendo e Ele vai te recompensar. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu sei que há muita analogia nessa visão de João aqui em Apocalipse 12, Pai. Mas eu espero, Deus, que aquilo que o Senhor falou no meu coração, o Senhor pode trazer isso para os meus irmãos aqui. Pai, nós somos gente que tem sangue fluindo nas veias. Nós deparamos com situações que é complicado dar testemunho bom. Eu sei, Pai. Mas, Senhor, que nós possamos sempre lembrar que a obra que o Senhor começou com a salvação, o Senhor quer nos levar até o fim nessa terra, para depois nós termos a vida eterna e gozar da Tua presença eternamente. Então eu peço, Deus, que cada coração aqui seja tocado no tocante a esse testemunho. Talvez alguns irmãos aqui essa semana andaram muito nervosos, por N razões. Seja nervoso de bravo, nervoso de preocupado. Mas o Espírito Santo vai falando com a gente, vai tocando e vai alinhando, para que nós possamos ver nas nossas ações e reações se realmente nós demos um testemunho bom essa semana. Se com todas as pessoas que tivemos contato, seja familiares em casa, seja onde nós passamos, cada pessoa com quem conversamos, Deus, será que nós demos um bom testemunho? E se há algo que precisa ser calibrado de novo, que precisa ser consertado até, então começa isso agora, Pai de nós. O Teu sangue, obrigado, porque é imutável, é firme, é ponta firme. Mas Deus, que o nosso testemunho também seja, que a forma que representamos o Senhor também seja. E eu peço que nessa noite o Teu Espírito Santo esteja falando individualmente para cada um. Eu já passei N fases, já passei fases muito bravo, muito isso, muito aquilo. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre presente. E o Senhor sempre nos trata. E o Senhor sempre nos molda. E o Senhor sempre nos traz para o prumo. E é isso que eu peço que o Senhor faça hoje sobre a Tua igreja aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, ainda de cabeça baixa, de olhos fechados. Nós já vamos encerrar, mas como é que está teu coração? Está muito ligado ao testemunho que você deu essa semana. Então não importa o que aconteceu nessa semana que passou. Hoje é o primeiro dia da semana. Então põe a mão no coração e fala: Senhor, me ajuda, para que essa semana eu seja tão constante como é o sangue do Cordeiro. Que o meu testemunho seja vibrante, seja forte, seja coerente, que eu seja sal na vida das pessoas, mas para trazer sabor, que eu seja luz, que eu possa mostrar o Teu caminho para quem precisa. Me ajuda, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, me ajuda. Amém? Vamos encerrar cantando. E se você ainda precisa orar alguma coisa, ora. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Mas Paulo fala: porque você sabe de quem tu aprendeu. Então, você aprendeu o certo, eu creio, no lugar certo, como a exemplo dessa igreja.
E você então seja convicto disso. E bota isso em prática, para que o seu testemunho seja tão constante quanto é o sangue de Cristo Jesus. Amém? É um desafio? É um desafio. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Adora o Senhor. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o coração. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir gabinete, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir Amém? Amém. Olha, isso aí vai ser o hino oficial dos testemunhos, né? Eu estava cantando, eu falei, ó, esse aí, ó, pra ti, você cantou. E você vai ser o sal, e você vai ser a luz que o Senhor está tanto precisando. Você não precisa entender de Wicca, dessas coisas. Você precisa entender o que a Bíblia fala e quem você serve. O sangue do Cordeiro e o bom testemunho que você tem que viver. E viva, e honre e glorifique o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Então, só lembrando, o pessoal do Maricec, o pastor Eduardo pediu que a sua programação normal da semana, tá? Tudo de pé. E para o nosso pessoal lá da primeira, lembra que domingo que vem é domingo de ceia, então nós temos o costume de trazer alimento. Então você pode trazer aqui ou trazer lá se você vier só à noite, traz aqui. O pessoal aqui tem para onde levar essa comida, né? Ou se não, leva lá na primeira igreja, tá bom? E se Deus permitir, talvez segundo fim de semana nós vamos poder voltar lá para a nossa casa aqui, né? Essa aqui é a nossa casa de veraneio e agora nós somos chique. Nós temos a nossa casa e a casa de veraneio, né? Bênção. E se Deus permitir, nós vamos tentar fazer um culto sexta ou sábado, vamos ver, e a gente avisa vocês, precisam irem lá para a gente estar junto de novo, tá bom? A gente combina, tá certo? E a gente agradece muito a acolhida que vocês daqui nos deram. A gente se sentiu muito bem aqui em casa. Está chegando ao fim, porque vamos voltar para lá, mas nós vamos ter muitos outros cultos juntos, com certeza, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que você saia daqui na paz do Senhor Jesus. Que o consolo do Espírito Santo seja realidade em sua vida essa semana toda. Que Deus Pai olhe para você com bondade, com graça e a misericórdia de sempre. E que o seu testemunho seja muito forte essa semana, em nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos. Deus abençoe a todos.